Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Galerinha, vamos acompanhar aí o pessoal lá no pós-jogo lá da ESPN Brasil, falando a respeito desse jogo entre Flamengo 1, São Paulo 1. Como eu falei ontem no vídeo passado aqui, mais um jogo em que o Flamengo não mostra o seu bom futebol, mais um jogo em que o Flamengo não mostra esquema tático nenhum. A falha de Jorge Sampaoli porém, os jogadores também estão devendo e devendo muito nessa temporada. Jogadores que ganham milhões de reais por mês e não estão dando o sangue dentro de campo. Galerinha, vamos acompanhar todos os créditos aí ao pessoal da ESPN Brasil, link abaixo na descrição do vídeo. Mais uma vez eu te peço, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Do Sampaoli, vaias para o Sampaoli hoje no Maracanã, principalmente depois de algumas substituições, né? Vitor Birner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel. Boa noite a você, professor Celso Zelt, Jean, André, os fãs das fãs do esporte. Boa noite. Eu acho que a quarta-feira para o Flamengo, ela tem duas opções. Ou ela mantém uma situação ruim, ou ela piora o que está muito ruim. A situação fica péssima, porque o Flamengo viu o Botafogo abrir uma vantagem maior no Campeonato Brasileiro. Para mim, a temporada do Flamengo está praticamente destruída. Ganha ou não a Copa do Brasil. É muito pouco para essa equipe. Mas é muito pouco, assim, mesmo para o time que o Flamengo montou, para a forma como o Flamengo tem atuado, para os problemas que o Flamengo tem apresentado. A gente discutiu muito durante o Linha de Passe que o Flamengo, desde a era Jorge Jesus, não consegue ser líder do torneio de pontos corridos, tendo sempre o melhor elenco à disposição dos seus vários treinadores. E, de novo, nós temos ali claramente uma situação de falta de coletividade, às vezes falta de empenho, como a gente viu na Libertadores, quando o Flamengo perde para equipes bem piores do que a dele, né? No caso do São Paulo é pior, o São Paulo hoje, por exemplo, coletivamente foi melhor. Se o São Paulo soubesse aproveitar os muitos espaços que o Flamengo deu, teria feito 2-0, 3-0, mas o São Paulo finaliza pouco na direção do gol, porque o São Paulo tecnicamente é um time com limites. Quando fez o gol foi exatamente do jogador, um pouco diferente. Num dos momentos vários que o Flamengo deu espaço para finalização na entrada da área. Então o Flamengo é uma bagunça. E quarta-feira ele vai ali para, digamos assim, vai jogar por obrigação e tem que se classificar. Se não se classificar, a situação fica péssima. Quando o São Paulo, time reserva, enfrentando uma equipe melhor, o Flamengo está tão mal que o gosto do São Paulino é de perda de pontos e não ter conseguido um grande resultado no Rio de Janeiro. Principalmente por levar um gol nos acréscimos, naquele pênalti do jeito que foi. Né, Jean Oddi? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel? Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais, ou final de Dia dos Pais, para os pais da mesa e em casa também. Pois é, eu acho que assim, tem muito tema para a gente falar, né, envolvendo os jogos de hoje, porque é claro que os temas são ligados ao Campeonato Brasileiro, mas já são ligados também à rodada de quarta-feira na Copa do Brasil. Falando especificamente por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, num Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores. Quer dizer, você tem a obrigação de pelo menos manter a mesma distância para o Botafogo e faz um outro jogo muito fraco, que o Flamengo por pouco não perde, acaba conseguindo o empate no final por causa de um pênalti bobo, né, cometido já quase que nos acréscimos. Então acho que assim, a gente olhar para deméritos e méritos nesse jogo hoje é muito fácil. E é claro que tem muito mais mérito do São Paulo, tem muito mais demérito do Flamengo, que tem as duas coisas, mas eu tô querendo, você quase não acha méritos do Flamengo ou qualidades do Flamengo nesse jogo. E do São Paulo você pode até achar falhas, problemas e tal, mas era um time reserva, a gente tem que considerar isso também. Então eu acho que é muito grave para o Flamengo por alijá-lo ainda mais ou por afastá-lo ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, por não ter dado a resposta que o torcedor estava esperando.
E para o São Paulo, a verdade é que assim, a cada jogo, né, e por mais que tenha passado aí uns jogos sem vencer e tudo mais, a cada jogo, olhando para o contexto, e o contexto de hoje era um São Paulo com time reserva, eu acho que o torcedor são paulino acredita cada vez mais na capacidade, na possibilidade da virada na quarta-feira. A gente vai falar disso também usando alguns elementos da partida de hoje. Só para fazer uma correção, desde o Rogério Ceni, desde a primeira rodada de 2021 que o Flamengo não lidera os pontos corridos. Perfeito. Falei Jorge Jesus, é Rogério Ceni. André Kfouri também conosco no Linha de Passe. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Abel. Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. O gol que o Lucas marcou, o gol de São Paulo, no primeiro tempo, que o Vitor bem descreveu agora como obra de um jogador que é diferente, numa equipe que ainda está tentando encontrar, né, o seu melhor momento do ponto de vista coletivo para fazer gols, né, para completar as jogadas, ilustra por um outro ângulo o que o momento do Flamengo tem de ruim, de permissivo sem a bola, uma equipe que às vezes parece se desconectar completamente do que está acontecendo em campo. Então, eu não quero com isso fazer qualquer crítica ou reparo à jogada do gol do Lucas, mas a falta de medo, digamos assim, de que o Lucas faça um gol, ou a falta de preocupação em impedir que o Lucas fizesse um gol, essas coisas são flagrantes na jogada, no comportamento de vários jogadores do Flamengo ali. E é claro, né, a gente está falando de uma eliminação muito traumática na Libertadores, o primeiro jogo depois disso, havia várias histórias relacionadas a como a torcida do Flamengo e os jogadores receberiam o ex-treinador, o Dorival Júnior, né, nesse reencontro, e ele foi tratado com extremo carinho pelos jogadores, por quase todos ali. Eu, obviamente, não estava lá e não sei como a torcida o tratou, se houve algum tipo de manifestação. A televisão mostrou, no momento em que os jogadores do Flamengo abraçavam o Dorival, o Sampaoli meio sozinho, mas isso pode ser uma coisa do ângulo de câmera, né? Uma coisa um pouco diferente do que é, de fato, a realidade ali. Mas havia todas essas questões em relação ao jogo, o ambiente, como a torcida do Flamengo ia tratar o time. É uma espécie de... É uma ressaca ao contrário, né? E o time do Flamengo, pelo menos durante o primeiro tempo todo, é verdade, com substituições no intervalo, no segundo tempo, com Everton Ribeiro, com Gerson, o Flamengo inicialmente melhorou um pouco, colocou bastante gente no ataque, pressionou o São Paulo, mostrou um pouco mais de ênfase, digamos. Aí, galerinha, o vídeo aí do pessoal da ESPN Brasil aí, no Linha de Passe. Galerinha, é o seguinte, o pessoal lá, os paulistas, estão reclamando muito daquele lance ali do São Paulo, ali do tal impedimento, da penalidade, que foi muito clara, na minha opinião. É o seguinte, eu queria saber onde é que esse pessoal, a mídia paulista, os torcedores paulistas, estavam quando o Flamengo foi prejudicadíssimo contra o Internacional, naquela simulação que o jogador fez. Onde é que eles estavam quando o Flamengo foi prejudicadíssimo contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, contra outros times no Campeonato Brasileiro? Onde é que essa mídia estava? Porque só reclama quando vê um lance ou outro ali, que é discutível sim, quando é a favor do Flamengo. Quando é contra, ninguém fala nada, fica tudo caladinho, com a língua dentro da boca, por não falar outra coisa aqui. Galerinha, é o seguinte, o Flamengo tem que melhorar muito, tem que se preocupar sim com esse jogo de volta aí contra a equipe do Grêmio na Copa do Brasil. 2-0 é um resultado para esse Flamengo aí, com esse futebol que está jogando, é um resultado muito perigoso. Por quê? Porque se o Grêmio abrir 1-0, batendo na madeira, no primeiro tempo, esse time vai entrar em desespero, esse time psicologicamente não está bem, tecnicamente não está bem e fisicamente também não está bem. Ontem a gente viu um dos nossos melhores jogadores, Ayrton Lucas, ontem se atrapalhando com a bola toda hora, tocando errado. Eu não sei o que está acontecendo com esse elenco. Realmente, se Jorge Sampaoli vai ficar no Flamengo, ele tem que rever esses conceitos deles, tem que fechar com os jogadores. São mimimi, tudo isso a gente já sabe. Porém, tem que ter uma união ali dentro do vestiário para esse time voltar a jogar bola, para esse time voltar a ter um bom futebol que a galera gosta, que a torcida gosta. Galerinha, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre tudo isso aí que está acontecendo no Flamengo. Coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. Até a próxima.